de estar aqui com vocês. Uma data mesmo, como o Nário falou, aí são 20 anos como nutricionista trabalhando com reeducação alimentar, e desses 20, 12 anos utilizando a suplementação com a nutrição da Herbalife, e desses 12, hoje é uma data especial que esse tema que eu vou compartilhar com vocês hoje fez toda a diferença no meu resultado nesses 12 anos, e principalmente nos últimos 3 anos, que os desafios chegaram nos programas de nutrição da Herbalife. Então, eu mantive meu peso, sou muito grata aos produtos, tive um excelente resultado nos primeiros 15 dias, mantive por 3 anos, engravidei, utilizando toda a nutrição, mantive o peso, mas e no dia 8 de novembro de 2014, exatos 3 anos atrás, essa filosofia dos desafios chegou aqui em São Paulo para nós. Eu estou em Mogi das Cruzes, mas chegou através do nosso Master Coach Vinícius Copo Júnior, que tinha feito um programa e eliminado muito peso e trouxe essa nova filosofia. Na verdade, um pensamento diferenciado em relação à alimentação. Então, eu comemoro dos 12, 3 anos transformando o meu corpo. Hoje eu estou realmente na minha melhor forma física. Estou completando depois de amanhã 45 anos, mas a bioimpedância, a balança me dá 23, às vezes me dá 20, e eu sou muito grata, então, a essa mudança do pensamento, que é tudo que a gente fala nos nossos grupos, que a gente precisa ajustar as escolhas a cada dia, pouquinho a pouquinho, fazer a cada semana o maior número possível de boas escolhas, diminuindo as más escolhas, e assim a gente vai caminhando, transformando o nosso corpo. Então, eu estou feliz hoje, porque a água, a hidratação, apesar de todo o conhecimento, eu tenho absoluta certeza que eu vou dar dicas excelentes agora, mas muito do que a gente fala, quem tem essa preocupação já sabe que é bom se alimentar a cada 3 horas, que a gente precisa tomar aí de 2 a 3 litros de água por dia, mas a gente acaba não fazendo, não é assim? Então, o que eu estou celebrando hoje e o que eu quero passar para vocês é que o grande desafio mesmo, o grande segredo do sucesso num desafio de controle de peso, que é o que a gente faz, é executar toda a informação que chega até nós, tudo que a gente busca, porque a gente sabe, às vezes acha que aquele detalhe não vai fazer diferença, não tem importância, e às vezes é esse detalhe que está dificultando o ajuste no seu programa e você atingir o seu objetivo. Então, a mentalidade, quando a gente fala em trabalhar muito a nossa mente, para mim, o que fez toda a diferença como coach é eu conseguir executar com o máximo de disciplina alguns pequenos detalhes que a gente já sabia. Eu, no meu caso, mais ainda, já sabia, mas não conseguia controlar meu peso por não executar mais vezes esses pequenos detalhes. E é isso que eu quero passar para vocês. Prestar atenção. Quando a gente pede para anotar, trabalhar, anotar todos os dias tudo que você está escolhendo, para conseguir avaliar onde você está, às vezes, se auto-sabotando por não executar aquilo que você aprendeu e não está tendo seu resultado. Tá? A gente vai entrar no tema agora, eu vou dar alguns exemplos do que eu faço no meu dia a dia, mas a hidratação realmente é o que fez toda a diferença no meu controle de peso hoje. Deixa eu só fechar aqui, só um minutinho para conseguir achar o que eu quero. Para passar para vocês, a gente vai falar então sobre a água, que é super importante, a gente precisa dela. Deixa eu pôr aqui em tela cheia. Vocês estão conseguindo ver aí o vídeo? Tranquilo? Então vamos lá. Quando a gente fala, né, todo mundo sabe que a gente precisa de água
para se hidratar, né? Todo mundo já ouviu falar isso, a gente precisa de água para hidratação, etc. Mas a água vai um pouco além, né? A gente, na verdade, tem a maior parte da nossa estrutura, das nossas células e de tudo que faz o nosso organismo funcionar é composto por água. A água ela participa de várias reações como um solvente, né? Então ela ajuda aí em gases, enzimas, como uma liga para várias reações celulares e principalmente para transportar nutriente. Então, todas as nossas estruturas corporais têm água, inclusive os músculos. Para que o músculo funcione, tenha uma estrutura mais ideal, mais perfeita, precisa ter a hidratação correta, que vai fazer toda a diferença nessa estrutura muscular, nessa estrutura celular. As funções cardíacas, por exemplo, respiratórias, a gente usa água. Toda duplicação celular, todo processo que o corpo duplica, e a gente duplica desde o feto ali, vai duplicando até morrer, é uma reação orgânica que a gente tem todo o tempo, precisa de água. Então, para o sistema cardiovascular e respiratório, para os processos químicos de digestão e absorção dos nutrientes, a gente também usa água, o corpo precisa de água, vai usar a limpa ou a suja. Se eu não tenho como excretar as toxinas do corpo com água limpa, tirando aquela água suja, o corpo vai reabsorver. Então, eu preciso me preocupar como que eu estou usando essa água corporal. E para regular a nossa temperatura. A água, ela faz com que a nossa temperatura corporal fique dentro da temperatura ideal. Por isso que a gente também tem que se preocupar. Pele e cabelo melhoram muito. Nós temos várias fotos de antes e depois com o uso da água, que nem é da Herbalife, mas se você pesquisar, tem várias pesquisas, vários estudos com fotos diárias de pessoas que aumentaram a ingestão de água. Então, melhora o aspecto da pele, a flexibilidade do fio do cabelo, o cabelo cresce mais rápido, você tem uma melhor aparência, tudo isso em função da água no organismo. O peso, a atividade de água é o que ajuda na hora que a gente vai medir a nossa bioimpedância, por exemplo. Essa atividade de água é que vai dar os resultados. Em torno de metade do nosso peso é água, é líquido. Os músculos têm 70% de água na composição. Então, aquele músculo mais bem definido, mais delineado, a gente sabe que teve a hidratação como um componente importante nesse processo. E a gente elimina a água o tempo todo, na hidratação ocular, na urina, no suor, na respiração. A gente está o tempo todo perdendo água para o meio. Então, a gente necessita da hidratação adequada para que o corpo tenha esse balanço hídrico. Então, não é só quando eu sinto sede. Tá? A gente vai falar rapidinho alguns mitos e verdades que as pessoas às vezes me perguntam. 4 litros de água diariamente é garantidamente o que todos os adultos precisam? As pessoas têm necessidades de consumo específica. Então, vou deixar uma continha aqui para todo mundo anotar e fazer. 35 ml por quilo de peso é o que você precisa para funcionar como hidratação. Quanto maior a hidratação, melhor vai ser o funcionamento do seu organismo. Tá? Então, não dá para eu ter na média, é em torno de 2,5 litros de água. Mas a gente pede que cada um faça essa conta, porque quanto maior o peso, maior a quantidade de água que eu preciso. A sede é o melhor indicador de desidratação? Na verdade, a sede não é uma desidratação tão rápida do corpo. A gente consegue ficar aí alguns dias sem água, porque a gente tem alguns outros líquidos. Então, para saber se a quantidade de água está suficiente, a gente sempre pede para observar a urina. A minha urina já há alguns anos, raras os dias mais especiais ou diferentes, na maioria dos dias, eu praticamente não vejo a cor da urina. Ela sai quase que da cor da água. Tá? Então, quanto mais clara, melhor a sua hidratação. Quanto mais escura e concentrada, é sinal que você precisa beber mais água. Tá? Tem alguns fatores como medicação, tudo que vai influenciar no odor dessa urina, mas na coloração, geralmente, quanto mais clara é a quantidade específica. Tem pessoas que falam, se eu beber muita água, não é saudável, vou ter uma hiperidratação. Com exceção de alguns estados específicos de saúde, o corpo só vai usar o que precisa de líquido e vai eliminar o resto.
Tá? É muito difícil alguém que tem um problema de hiperidratação. É o que às vezes acontece, a pessoa ficar o dia todo sem tomar água, por exemplo, e tomar muita água pela manhã, muita água à noite. Isso vai causar um desconforto e ela pode achar que é pela quantidade de água, e na verdade não. É pelo momento que ela ingeriu uma grande quantidade de uma única vez. Então, o ideal é que seja fracionado ao longo do dia, tá? Beber muita água exigir demais dos rins, né? A água, na verdade, ela é necessária para esse bom funcionamento renal. Quando ela é insuficiente, é que o rim vai compensar essa deficiência, concentrando mais essa urina. Então, a formação de pedras nos rins, etc., não é pelo excesso de água, muito pelo contrário. É uma forma do corpo tentar concentrar para expelir de uma única vez, porque não tem um líquido suficiente, e aí formam essas pedras. Tá? Não tem esse risco. Outro mito, né? As pessoas falam, mas eu já encho tanto, se eu beber mais água, eu vou inchar mais. Na verdade, é o contrário. Né? Quanto menor a quantidade de água que eu consumo, mais o corpo vai guardar e vai reter esse líquido. Então, a gente precisa manter o balanço hídrico, o balanço adequado de líquido, para jogar fora o excesso que eu tenho de sódio, por exemplo, que vai contribuir muito para diminuir a retenção de líquido quando eu tenho esse balanço adequado. Tá? Então, eu preciso prestar muita atenção. Bebidas esportivas são melhores do que a água durante a prática de exercícios. Na verdade, depende da duração da sua atividade, qual é a atividade que você vai estar fazendo, mas na regra, né, menos de 60 minutos, a água é uma bebida indicada, nós temos vários suplementos que também podem ser utilizados, né, com grande segurança, mas a quantidade de água não tem influência, na verdade, durante a prática de atividade física ou não, ela precisa ser fracionada ao longo do dia. Se eu me exercitar de uma forma intensa ou por mais tempo, aí sim eu preciso de um repositor específico. Tá? Ou se eu quero mais energia durante o treino, aí tem casos específicos, mas é um mito que é melhor escolher, não. É caso a caso, mas sempre a água vai ter a sua função e ela é muito importante, tá? Precisamos de mais água no verão do que no inverno? A desidratação ela é realmente mais relacionada aos meses mais quentes do verão. Mas o corpo no inverno ele também precisa da hidratação. Durante as atividades esportivas, por exemplo, no inverno, não parece que o corpo está suando tanto, mas a gente também tem uma perda de líquido. Então, a gente precisa de água em todas as situações, tá? É uma necessidade independente do tempo. Óbvio que se eu estou transpirando mais, está muito mais quente, é mais fácil eu estar ingerindo, mas a necessidade do organismo é a mesma, tá? E aqui para a gente ilustrar, né? Tem gente que fala para mim, eu não tomo água, mas eu tomo líquido o dia todo. Então, esses tipos de bebidas não são água. Então, sucos doces, bebidas doces, o café, né, refrigerantes, não são considerados água, não são substitutos. Eles vão, de alguma forma, hidratar, exceto os refrigerantes, que são uma bomba, não vão te ajudar em nada. Se você puder evitar, muito melhor. Deixa para situações atípicas, como algumas festinhas, de vez em quando, né? Mas é bom que você não utilize nunca. Mas as outras bebidas, como os sucos e o café, não vão entrar como hidratantes para o seu corpo no lugar da água, tá? Os chás, as bebidas, quanto mais claras, maior o poder de hidratação delas. Mas sempre, quando eu faço a minha conta, eu uso a água, um X, eu procuro ter maior ingestão de água, vou mostrar até a medida que eu uso, e eu complemento com as nossas bebidas. Eu tomo ao longo do dia, algumas vezes, o nosso Herbal Concentrate, o nosso NRG e as nossas fibras, que são bebidas também que podem ser consideradas como hidratantes, mas não substituem a quantidade de água. Quanto maior a quantidade de água que eu ingerir pura, maior eu vou ter o benefício de quebra de gordura, e aí sim eu vou usar os chás e as fibras para eliminar essas toxinas que não são para estar no meu organismo, tá bom? Um dos fatores determinantes da hidratação adequada é a concentração de açúcares na bebida. Então, aqui é uma continha para vocês também anotarem, né? Para terem aí, bebidas com uma concentração de açúcares em torno de 15%, que é metade da concentração em um refrigerante, como eu falei, não vale como bebida, determina um esvaziamento gástrico lento,
com demora para absorção intestinal da água, causando uma hidratação inadequada. Então, cuidado com a quantidade de açúcar das bebidas que você escolhe. Às vezes aparece como uma bebida boa, saudável, mas sempre até você aprender exatamente como ler o rótulo e tudo, conversa com o seu coach, mostra os ingredientes e procura fazer escolhas melhores, tá? Diminuindo essa concentração de açúcares aí nas bebidas. Quando a bebida ela não tem açúcares, ou a concentração é em torno de 6%, que é uma bebida reidratante ou um soro fisiológico, que é a porção açúcar-sal, o esvaziamento gástrico ele é rápido. Então, a água vai chegar ao intestino para absorção com uma hidratação adequada. Então, procura sempre olhar no rótulo ali se o primeiro ingrediente não é açúcar, e mesmo se não for açúcar nessa palavra simples, procura ver se não é algum componente que vá gerar esse valor acima aí de 6%, próximo de 15%. Tá? A grande ajuda da água no emagrecimento, além da sensação de saciedade, quando a gente ingere líquido e frutas nos intervalos, a gente consegue ter uma sensação de estômago cheio e sentir menos fome. Mas a gente também tem que evitar os líquidos durante as refeições, né? Que além de dilatar o estômago, como está dizendo aí, a gente tem uma falha no processo da alimentação, que são 5 fases. Começa na escolha dos alimentos, depois na mastigação. Quando eu estou mastigando, eu já estou quebrando alguns nutrientes de macro em menores pedaços, e para absorção do corpo, se eu coloco água, eu não deixo o meu próprio organismo, que já tem os emulsificantes naturais para esse processo, funcionarem. Então, eu acabo dificultando o processo de digestão quando eu faço isso, tá? Então, além da estética, eu preciso pensar como que eu vou facilitar o processo de digestão e assimilação dos nutrientes. Então, quanto menor a quantidade de água durante, o que a gente costuma sugerir de 15 a 20 minutos antes e de 15 a 20 minutos depois, pelo menos ter uma bebida. Eu, por exemplo, tomo meu chá, o Herbal Concentrate, após o almoço, além do chá da manhã. E eu, Angélica, o que fez a diferença no meu resultado dessa grande transformação foi aumentar o consumo de água. Eu procuro me policiar, eu ando com essa garrafa aqui, que é uma medida de 1,5 litros. Eu procuro tomar 2 dessas de água pura por dia. Tem vezes que eu não consigo, tá, durante um dia, mas eu procuro me forçar a tomar 2 de água pura, e eu uso copos como esse aqui, ó. Esse tem 400 ml, eu tomo um desse de chá de manhã, um desse de chá após o almoço, pelo menos. E hoje, por exemplo, eu já estou tomando mais um, então eu acabo ultrapassando 4 litros de líquido por dia, chegando às vezes até a 6 litros. Eu sei que é muito, é um processo de 12 anos, que foi intensificado nos últimos 3 anos. Isso fez com que eu aumentasse a minha evacuação, né, o meu processo de digestão está melhor, e nesse processo de eu aumentar a evacuação com o consumo de água e a suplementação e as melhores escolhas, eu consegui baixar o meu percentual de gordura visceral, de gordura total, melhorar a minha massa magra e ter aí tantos benefícios desses desafios, tá? Eu vou parar aqui. O que eu tinha para falar para vocês era tudo isso. Eu sei que eu falo um pouco rápido. A gente tem aí o apoio também da nossa Nutri, né, no nosso grupo, mas a gente fica à disposição para algumas dúvidas maiores. O que a gente quis ilustrar aqui é a importância, e sabendo disso, o quanto vai ser a sua meta a partir de amanhã. O que você vai fazer para aumentar esse consumo de água e de bebidas para potencializar o seu resultado, tá? Eu espero realmente ter